Fala Palestra, trazendo mais informações do Verdão aqui no canal nessa quinta-feira. Torcedor, o que falta agora para o Palmeiras fazer o anúncio oficial da contratação do Andreas Pereira é porque o jogador está fazendo exames médicos lá na Inglaterra, lá no Fulham. E o Palmeiras está aguardando o jogador, o André, chegar ao Brasil para fazer o anúncio oficial. Com certeza vai ter alguma coisa especial. Isso porque é um jogador de renome internacional. Um jogador que o Palmeiras pagou caro, cerca de 10 milhões de euros. Salários também é caro, viu, torcedor? É um jogador aí no quilate diferenciado. É um jogador com passagem em seleção brasileira. Tem muita qualidade, na minha opinião. Vai cair com uma luva ali no meio-campo do Verdão. Um legítimo camisa 8. Pode fazer segundo volante também. É um jogador que vai dar bastante dinamismo ali ao meio-campo do Palmeiras. Eu separei aqui um corte da programação da Band Esportes com o programa G4, onde o Paulo Massini trouxe todas as novidades e também atualizou o mercado da bola do Verdão dessa quinta-feira. Lembre-se de deixar o seu like para você dar uma força e também incentivar o canal. Então vamos para o programa. Agora, só volta na tabelinha lá com os jogos, rapidinho, que eu quero... Porque só pra gente passar tudo de novo, só falar o que a gente acha sobre esse jogo do fim de semana. Eu acho que empata, o Vessa acha que ganha o Corinthians, o Arnaldo acha que empata, né? E o Massa acha que o Corinthians perde e o Palmeiras ganha, certo? Sim. Então tá. Vamos entrar nesse assunto. Porque o jogo de ontem, Guinegão, não sei o que e tal... teremos Corinthians e Palmeiras no fim de semana. Hoje mais cedo, Casagrande, Walter Casagrande Júnior fala, é aquele jogo que pode mudar a história de um cara, né? A história do Guinegão já tá mudando. Ele entra num jogo como esse. Se o cara faz um gol do Corinthians, o Guinegão faz um gol e ganha do Palmeiras, a vida do cara muda. Muda mesmo. Outra coisa. E pro bem. Sim. E outra coisa, é um jogo que, por incrível que pareça, estamos com um time que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, está brigando pelo título, não sei o que e tal, e o outro está ali no meio do caminho, mas é um jogo sem muita pressão pro Corinthians, muito mais pro Palmeiras. É sem pressão pro Corinthians, porque o Corinthians vive no mundo do 11º lugar, tá bom. Tá em outra raia. Tá tudo bem. Eliminou 2 vezes o Palmeiras do ano. Também por isso. Também por isso. Não é pelo brasileiro em si. Eu acho que porque se o Corinthians estivesse brigando para não cair, teria outra pressão. E não tem. Mas como tá em 11º, nono, não altera muita coisa, né? O que pode alterar para a vida do Corinthians, se o Corinthians tomar um sapeca aí, complica, né? Mas complica também o Palmeiras nesse aspecto. Então, assim, a pressão é em cima, porque o Corinthians jogou contra o Palmeiras jogou com a sua zaga reserva, lembrando, na disputa do pré-primário, que valeu diploma com Murilo e Mikael, né? Porque os desfalques do Corinthians serão lembrados na segunda-feira, se o Corinthians perder. Se ganhar, será épico, como sempre. Se perder, poxa, mas tá o Iro aberto, tá machucado. Por isso que a gente fala antes do jogo, não fala depois. Exato, eu tô falando aqui. Então, por que você tá... Não, porque nós estamos falando antes do jogo. Eu estou falando agora. Eu não tô esperando o resultado. Eu tô falando agora, mas... Não, sim. Você vai... Isso aí vai virar a desculpa. A primeira desculpa é essa. Como sempre acontece no Corinthians. O transfer ban, tem dinheiro para contratar, o Palmeiras é poderoso e tal. Você entende? A Copa do Brasil jogou o time titular e a gente não falou nada, porque era o time titular. Então, o lugar onde está o Corinthians, sempre, neste momento, sempre vai ser esse. É o coitadismo que bate lá e fica e põe, ai, coitadinho do Corinthians. Tirando essa parte do coitadismo, o Palmeiras precisa jogar a bola e ganhar o jogo. Simples assim. O resto que vão dizer se estava desfalcado é outro problema. O Palmeiras ganhou do Corinthians no primeiro turno, está brigando pelo título, precisa jogar um bom futebol, confirmar o bom futebol que fez contra o Sport e ganhar o jogo. É simples, pode ser de 1-0, meio a 0, tem que ganhar o jogo. Porque além de ser o Corinthians com esse histórico, tem o título do Campeonato Brasileiro que está em jogo. É que eu acho que o Corinthians jogando com 5 reservas de 10 para um time que não tem o elenco que o Palmeiras ou o Flamengo tem, é muita diferença. Não tem porque é incompetente, cara. Essa desculpa que entra. Mas não é outro, é fato. É um fato, não é um momento. É um fato. Então isso joga a favor do time. A favor do time. Isso entra a favor do time na hora da análise. E deveria ser o contrário. Deveria pesar contra o time. E se ganha, putz,
Vira isso aí. Mas são atenuantes que acontecem no meio do futebol. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. São 5 dos 10 titulares de linha. Isso é muita coisa. Os 2 laterais estão fora, 2 volantes e o centroavante. Tá pronto. Para quem não tem elenco, eu acho que faz muita diferença. Contra o Palmeiras na Copa do Brasil, eu não falei isso. Por quê? Porque jogaram os 11. E eu não ia falar isso daqui, olha, é o seguinte, não tem jogador não. Tava lá, os 11 titulares estavam jogando contra o Palmeiras. Agora não vai ser, então tem 5 a menos. Mateuzinho lesão, que deve confirmar daqui a pouco. Bidu suspenso. Martínez, que pode ir pro banco, ou sei lá, com alguma proteção na mão, mas nem sei se vai jogar. Carrilho, cirurgia. E Yuri, cirurgia, que eu também acho que não vai jogar. Enfim, são 5 de 10. Eu acho muita coisa. Para quem já vai ter que subir uma montanha gigantesca, que é um time muito bom, você não ter nem 5 dos seus 10, eu acho que é um peso muito forte. A derrota não abala. Não vai abalar o Corinthians porque o discurso está pronto. Não, mas acho que... Não vai abalar porque eliminou o Palmeiras 2 vezes, não é porque por causa do discurso. É porque o discurso está pronto. Mas tem outra... Simples. Tem outra questão, que eu vi o Arnaldo. É que assim, depois de ter vencido o Paulista, eliminado da Copa do Brasil, e agora está aí com boa chance na Copa do Brasil, se o Corinthians chegar nesse fim de semana e empatar com o Palmeiras, ele já faz um bom estrago desde que o Flamengo vença. Isso, sim. E aí estaria bom pro corintiano. Eu entendo o que você está falando. Qualquer coisa tá bom pro corintiano. Não. Eu sei que toma uma goleada. Se tivesse perdido o Palmeiras, tivesse perdido a Copa do Brasil, estaria tudo bem pior. Mas, cara, óbvio, né? Esse histórico você carrega. Agora, diante do quadro, sou coitadinho, não tem elenco, tenho 5 fora. Ah, coitado. Isso não é só contra o Palmeiras, não. É com qualquer outro adversário. Tudo isso entra na conta quando o Corinthians vai jogar um jogo assim, cara. Isso entra na conta. O Corinthians se colocando como... Exatamente. O azarão. Não é o azarão, cara. É o time que não tem elenco, como se isso fosse um problema do que está de fora para fora. Isso é o problema do Corinthians. O Corinthians se colocou nesse lugar. Mas é um problema. Entendeu? Então, assim, a gente não está colocando mas a origem, nós estamos colocando o problema. A forma como a origem todo mundo sabe. A forma como se justifica as derrotas passa por isso. Eu não tenho elenco, eu tenho 5 jogadores machucados, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Era para ser do jeito que eu falei, que deveria ser do jeito que eu falei na abertura do meu programa, do nosso programa aqui. E não é, porque é um coitadismo eterno, entendeu? Agora, isso não muda nada. O Palmeiras tem que ganhar o jogo domingo, ponto. Concordo plenamente com o Massini, o que importa no domingo, torcedor, é a vitória, viu? Nem que seja 0-0, 1-0, não importa. O que importa é o Verdão aí continuar firme na busca pelo título do Brasileirão e afundar o nosso rival ainda mais. Eu acho que nesse ano o Palmeiras está numa situação, nesse aspecto, mais desconfortável do que ele esteve em outras situações. Não só contra o Corinthians, mas em relação ao Flamengo e a busca por títulos. Porque esse ano o Palmeiras... Porque o Palmeiras também, sobretudo o Abel, se utilizou desse discurso em outros tempos para justificar as dificuldades maiores, as montanhas que o Vessone falou, né? O Abel, como é que eu vou competir com o Botafogo, com o Flamengo esse ano? Então, eu acho que é mais uma pressão interna do Palmeiras. Pressão externa, interna não existe. Não, dá para perceber, Massa, pelas reações do Abel. Uma pressão interna, inclusive da torcida do Palmeiras em relação especificamente ao Corinthians. Eu acho que em relação... Torcida, sim. Em relação ao Abel, ao desafio que ele tem na temporada, tendo aí, depois do Corinthians, o Flamengo como adversário nas 2 principais Copas, de chegar ao estágio do Flamengo, ou de acompanhar o Flamengo, do que propriamente a questão externa. Eu vejo o conforto do Corinthians nesse jogo muito por conta do histórico, sim, recente entre eles nas competições e tanto que incomodou o Abel na pergunta, né? E o Abel, prefiro ganhar o campeonato que ganhar um derby. O que aconteceu esse ano foi que o Corinthians ganhou o derby e ganhou o campeonato. Pode ter até pavimentado a sua classificação para semifinal da Copa do Brasil. Pode ganhar a Copa do Brasil tendo eliminado o Palmeiras. Então, para mim, é esse o conforto. Em relação a desfalques, eu acho relativo, porque vários times outros têm problemas, elencos mais curtos, mais desfalques.
mais lesões, mais ausências do que o Corinthians e fazem campanhas melhores que o Corinthians. E jogam melhor que o Corinthians. Né? O São Paulo é um exemplo. O São Paulo tem mais desfalques, mais titulares. O Mirassol. O Mirassol, que não tem tanto investimento. Então, assim, essa de, putz, não vai jogar o fulano, tem-se a impressão, e acho que o Vessone se defende muito nisso, que o Corinthians completo é o melhor time do Brasil, um dos melhores, eu não acho. Mas o Vessone tem como eu acho que ele é competitivo, titular. Então, mas às vezes você pode ser competitivo com qualquer escalação, dependendo da sua situação, né? E acho que esse é um mérito do Dorival, fazer o Corinthians competitivo com o Guinegão e Kaique na frente. Mas ele é baseado, esse argumento do Vessone, na arrancada do ano passado, na final do Paulista ou no derby ou nos derbys da Copa do Brasil, né? Sobretudo nos confrontos em 2025, nos confrontos com o Palmeiras, poucas vezes o Corinthians esteve com o time titular. Mas outros times nem tiveram como jogar uma eliminatória de Copa do Brasil com o time titular. O Corinthians teve, né? Conseguiu passar com virtudes. Então, assim, eu acho que essa situação dos desfalques, ela não entra, talvez, em campo a análise do torcedor. O torcedor não vai chegar e falar, putz, se tivesse o Mateuzinho e não o Félix Torres, a gente teria vencido. Se tivesse o... Por exemplo, o Guinegão hoje é titular ou é reserva? Do Yuri? Não, do Yuri é reserva. Não, sei lá. Se o Dorival tiver uma dúvida, vou começar com o Guinegão ou com o Memphis? Se começar com o Guinegão. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer. Não, eu acho que não. Deve jogar os dois. Meu argumento é assim, alguns jogadores, sei lá, o Charles hoje é titular ou é o Martínez? Então, é assim, se perder, é porque o Martínez era titular. Você entendeu? É um pouco isso, né? Entendi. Às vezes tem jogador que entra e tá rendendo mais que o cara joga. O meio de campo do Corinthians, por exemplo, a gente só fica falando do Guinegão e do ataque. O meio de campo do Corinthians estava definhando com Martínez e Carrillo. Certo? Uhum. Definhando. Eles são titulares, definhando. O Michael joga muito mais que os dois. Definhando em termos de atuação, de limite. E, de repente, talvez o Dorival tenha encontrado. Se ele tivesse, talvez, amanhã o Carrillo e o Martínez em condição, ele não escalasse mais os dois. Por algumas questões. E o futebol é assim, né? Então, eu acho que o titular do papel, ou daquele imaginário, ou que já foi há 3 meses, talvez não seja mais o titular ou ideal agora, né? É claro que num elenco curto, com limites e tudo mais, que não tem 2 por posição, qualquer jogador importante faz falta. Claro que faz. Mas eu acho que talvez também não seja um atenuante para as responsabilidades. Acho que a pressão está mais com o Palmeiras, sim, mas o Corinthians tem as suas obrigações também. A gente vai mostrar aquilo que a gente adora fazer, um cara a cara de Corinthians e Palmeiras, que aí o Vessone vai sambar. Vai ser 10 a 0 pro Palmeiras, assim, ó, tá vendo? Não tem obrigação nenhuma. Mas antes disso, Massa, eu queria perguntar para você o seguinte, domingo, uma redenção seria uma vitória, assim, categórica do Palmeiras? Na casa do Corinthians? Não, acho que não. Acho que é uma vitória para você cicatrizar o furúnculo. Só isso. Dói ainda, mas cicatriza. Sim. Porque de parte, tem 2 coisas aí. De parte da direção, não vai mudar nada. Sim. Mas lá dentro, porque o Abel falou, não, eu quero ganhar campeonato, não quero ganhar do Corinthians. Isso aí, cara. Na verdade, hoje, nesse jogo as coisas se misturam, porque para ganhar o campeonato é bom que ele ganhe do Corinthians, nesse caso. Ele precisa ganhar do Corinthians para poder estar vivo no campeonato. Pro Grêmio, né? Então. Até por isso. O recorte de momento depois da rodada, caso o Palmeiras perca e o Flamengo ganhe, qual é? De novo. Fomos eliminados pelo Corinthians. Isso. Não é verdade isso também, mas já sabemos como isso será usado. Você tem um campeonato com 38 rodadas. Carimbo, putz, perdeu pro Corinthians, o Corinthians. De novo, exatamente. Isso aí a nossa mídia querida vai usar isso com certeza, né? Mas eu tô falando do contrário. Se o Palmeiras vai lá e pumba, dá uma cacetada, ganha mesmo. É legal. Autoridade. Vai ser a torcida única, pá. Não. Acho que não muda por autoridade. Fazer 3 pontos vira um negócio. Nada. Mas tem um efeito. Tem um efeito na torcida. Aí é isso que eu ia dizer. Aí são 2 coisas, lá dentro e lá fora. Uhum. Lá fora vai dar um carimbo, né, de que o Palmeiras conseguiu seguir a vida dele. Jogou 2 vezes com o Corinthians no Brasileiro e ganhou as 2.
Se for campeão brasileiro, isso será também lembrado. Mais do que isso, não dá uma potência pro time também. Olha, enquanto o Flamengo tava aí, jogou com o Vitória e tal, jogou com o Grêmio, que tá muito fraco esse Olha, acho que dá uma potência. Acho que dá uma potência, mas dará mais potência se ele confirmar contra o São Paulo no Morumbi. Ah, tá. Entendeu? Mais um pouquinho exatamente. E contra o Flamengo no Maracanã. Não tem outro jeito. Mas não interessa pra mim a vitória do Flamengo e o Grêmio. Pode ser o placar que for. A vitória do Palmeiras ela seria maior que a do Flamengo. Ela dá um carinho. 1x0 com 6x0, 1x0 pra mim do coisa maior que o... Uma vitória do Palmeiras, ela dá um carimbo interessante, ou não? Pontos corridos não tem nada a ver isso aí, cara. Pontos corridos, não. Pontos corridos é você ter um jogo a menos pra fazer e 3 pontos a mais na tabela. Aí, você olhar para a tua tabela, quais são os adversários mais difíceis por serem confrontos diretos. Palmeiras tem Corinthians, 2 jogos contra o Santos e o São Paulo. Esses são os jogos mais difíceis do Palmeiras. Olhando, se você comparar com o Flamengo, pelo que o Palmeiras joga e o Flamengo joga, vai ser muito mais difícil para o Palmeiras confirmar esses 4 resultados do que seria até em tese pelo Flamengo. Certo? Agora, o jogo de domingo só é mais importante que o brasileiro por causa do histórico, né? E por causa do coitadismo. Então, assim, ganhou, mas também, né? Puxa, perdeu, tá vendo? Nem assim. Se o Palmeiras perder do Corinthians, o reflexo vai ser na arquibancada, não dentro do clube. Abel Ferreira aqui no nosso telão, né, Vlad? Tá sorrindo, mas e aí? Vão anunciar o Andréas Pereira ou não? O que tá faltando, hein, Vlad? Tá quase. Grande abraço para você, Bruno, pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Ontem o Andréas passou por exames médicos, tá faltando o famoso... finalmente ali... a questão da assinatura, tudo mais, para o Palmeiras pegar toda a documentação, ver se os exames médicos estão ok e anunciar o Andréas Pereira até 2028, um contrato longo com o Palmeiras, até vai pagar 10 milhões de euros ao Fulham. O jogador está quase para ser anunciado pelo Verdão. Outra novidade também, o Jefté, lateral esquerdo de 20 anos, 21, revelado pelo Fluminense, estava no Rangers da Escócia, vai ser apresentado amanhã ao Palmeiras, mais um reforço para a temporada. Quem está de saída do Verdão, provavelmente nos próximos tempos aí, é um atacante da base que se destacou bastante, mas que no profissional ainda não conseguiu ter tanta minutagem, que é o Thales, jogador de 21 anos, tem uma proposta do Almeria da Espanha, cerca de 7 milhões de euros, e pode deixar em breve o Verdão. Ele até falou sobre isso depois do jogo, inclusive acho que ele está bastante balançado em relação a essa oferta e pode aí ir para a Espanha. Outra boa novidade para o torcedor do Palmeiras, principalmente a respeito do Flaco Lopes, foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni para a Argentina, vai participar dos próximos 2 jogos da seleção atual campeã do mundo pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Equador e a Venezuela. Lembrando que o Flaco Lopes tem 17 gols na temporada. Palmeiras que se prepara para esse derby contra o Corinthians no final de semana, muito importante, treina agora no período da manhã e terá alguns retornos importantes. O Aníbal Moreno, que estava suspenso. Em compensação, no departamento médico ainda estão o Rafael Veiga e o Paulinho. Palmeiras aí agitado nos bastidores, mas principalmente pensando nesse derby do final de semana que pode ajudar no Campeonato Brasileiro. Volto com você, Bruno. Obrigado, viu, Flávio? O Flamengo joga em casa contra o Grêmio, então são os times que vão disputando a liderança da competição, que, claro, é do Flamengo. Fala Palestra, trazendo mais informações do Verdão aqui no canal. Acompanhamos a programação da Band Esportes, programa G4, excelente programa. Paulo Massini aí dando um show aí nas análises do Palmeiras. Torcedor, estamos aí na grande expectativa para o anúncio oficial, né, do Andréas Pereira, um jogador ali que já está contratado pelo Verdão, só está faltando alguns trâmites burocráticos. O jogador nesse exato momento, como a gente acompanhou aí no programa, está passando por exames médicos, né, lá no Fulham. Vai chegar ao Brasil a qualquer momento e aí sim o Palmeiras vai fazer o anúncio oficial. Isso porque o Palmeiras é um time bastante responsável, né? Não quer antecipar nada sem estar tudo assinado e tá certinho. O Palmeiras não pode antecipar etapas. A torcida, como eu falei aqui, tá com bastante expectativa. Isso porque é um jogador de renome internacional, um jogador de muita qualidade, um jogador muito elegante jogando, torcedor. Isso porque é aquele meio-campo que joga com a cabeça erguida, tem um arremate muito bom de fora da área.
É um jogador que com certeza vai subir o patamar do Palmeiras aí no cenário brasileiro. Vamos passar a ser muito mais respeitados e quem sabe, né, colocar aí o Palmeiras como um dos principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Estão colocando só o Flamengo aí, né? O Palmeiras está comendo pelas beiradas, isso é bom. Isso porque a pressão fica toda em cima do time carioca e o Palmeiras na reta final, tenho certeza que vai ultrapassar o Flamengo e vai conseguir conquistar um título. Não sei se vai ser Libertadores, se vai ser Campeonato Brasileiro. Seria bom Libertadores, né? Porque é a queridinha aí da torcida do Palmeiras. Mas uma coisa é verdade, o Palmeiras vem com tudo e cada vez mais forte aí nessa temporada. Esse ano a torcida não pode reclamar com relação ao aporte financeiro feito em contratações, né? Logicamente, nem todas o Palmeiras vai acertar. Na minha opinião, essa do Andreas Pereira, o Palmeiras acertou em cheio. Agora, com relação ao próximo jogo, o Verdão vai fazer uma grande decisão. Na minha opinião, um dos jogos mais importantes da temporada. Isso porque a gente está engasgado aí com o Corinthians. Próximo jogo do Campeonato Brasileiro vai ser no domingo, fora de casa, na casa deles. Palmeiras quer a vitória, a torcida quer a vitória de qualquer maneira. E uma vitória contra o rival vai ser de fundamental importância, não só pelo troco ali da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, mas também para o Verdão continuar firme ali na ponta da tabela. E se o Flamengo bobear, quem sabe o Verdão pode ultrapassar o time carioca na liderança para não largar mais e também dar uma afundada no rival, né? Eles estão no meio da tabela, podem ir para a segunda parte da tabela. Isso seria uma coisa muito boa. E aí, torcedor, como está a sua expectativa para o anúncio oficial do Andreas Pereira aí, novo meio-campo do Palmeiras, novo camisa 8? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então, até o próximo vídeo.